Meu muito boa tarde aos nobres administradores, aos nobres gestores que aqui encontram-se presentes em mais uma videoaula. Essa videoaula, meu povo, direcionada e encaminhada para a avaliação que mais adiante vocês haverão de prestar em relação à disciplina de Direito Constitucional, voltada para o primeiro ano, para a primeira turma desse ano, né, de 2020, com fins na configuração dessa nossa dinâmica, desse nosso papo, desse nosso diálogo sobre o direito constitucional, sobre aquilo que, consequentemente, irá norteá-los à medida que vocês forem assumindo os cargos de gestão ante a administração pública presente, né? Ou pode ser em outros campos também, porque a gestão pública em si, ela ensina bastante, não só de como você vai gerir um espaço público, mas aquilo que, consequentemente, você vai gerir também no campo da iniciativa privada, porque tanto num canto quanto em outro, você vai ter, primeiro, a questão relativa à gestão em si, né, a gerência, a administração, solução de problemas, levantamento de hipóteses para fins de melhoramento das atividades, dos serviços prestados, né? Isso é um ponto em comum, tanto no meio público quanto no meio privado. E para regulamentar e gerenciar toda essa gama de situações, vamos ter a figura de quem? Vocês, gestores, né? Então, esse é um dos sentidos pelo qual temos essa ligação, esse imbricamento extremamente necessário entre o direito constitucional e a gestão pública, né? E assim, então, hoje eu vou dar continuidade à revisão, pontuando aqui alguns elementares que podem tranquilamente estar na avaliação que vocês farão em breve. E dessa forma, buscar prepará-los da melhor maneira possível, certo? Buscar prepará-los da melhor forma, da melhor conjectura possível, certo? Sem dúvida alguma, é isso que nós haveremos de aqui tratar, que fazer. Já tem um vídeo disponível a vocês, certo? Isso daqui vai ser um segundo vídeo, justamente para fazer todo esse trabalho de atribuição de conteúdos que poderão cair na avaliação de vocês daqui a algumas horas. Muito bem, então, vamos lá. Eu parei na última aula, vocês, deixa eu me arrumar aqui direitinho. Parei na última aula com vocês no tópico, né, na disciplina, na matéria relativa à parte escrita da Constituição, né? A forma da Constituição, na qual ela pode ser escrita, não escrita, escrita todos os textos reunidos num documento apenas. A não escrita é quando você, de fato, não tem nada documentado, tá? Para assim ser atribuível, né? E assim fez-se jus à Constituição inglesa, que é uma Constituição escrita, só não está no mesmo texto. Mas é uma Constituição escrita, porque o costume, a jurisprudência, elas são todas reduzidas a termo. E quando se fala na redução de termo, é nada mais nada menos que pegar tudo isso e escrever, colocar registrado num determinado lugar. Porque a escrita é acima de tudo isso. É um registro de que algo aconteceu, de que algo surgiu. Não é? A escrita é isso também. Os símbolos, que são as letras utilizadas por nós, nos dão essa condição de quando queremos que algo seja registrado, necessariamente você escreve, você ali digita, correto? Então, esse é o primeiro ponto, né, de hoje. Essa diferença entre escrito e não escrito, e de modo que a Constituição inglesa não é o melhor dos exemplos, mas muitos doutrinadores ainda consideram, tá? Ainda consideram, certo? A Inglaterra como um exemplo, nesse sentido, porque não está num texto único. Mas isso não quer dizer que ela não esteja escrita. E, bom, enquanto a doutrina ela não chega num pequeno consenso, que a meu ver seria facilmente resolúvel isso, então se porventura vocês virem em algum lugar, né, que a Inglaterra não tem Constituição, de fato,
ela não tem Constituição unida num bloco só, mas ela tem Constituição. Isso é fato. Não tem para onde correr. Tá? Bom, fora isso, né, nós falamos da Constituição promulgada, outorgada e czarista, certo? Cesarista e pactuada, né? Eu falei na última aula, nos últimos minutos, consegui passar essa mensagem para vocês, certo? E agora, então, nós vamos dar continuidade à nossa Constituição. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui, se eu não passei despercebido com nada. De fato não. Quanto a... Deixa eu só verificar, acho que eu me estendi demais. Está aqui. Quanto à questão analítica e à questão sintética da Constituição. Tá? Essa é uma classificação que tem a ver com a extensão da Constituição. Certo? O quanto que a Constituição ela vai se estender, para onde ela vai se estender. Ou, na melhor das hipóteses, ela vai abranger o quê? Ela vai agregar o quê? Ela vai estar colecionada e relacionada a quê? A que setor, a que situações, a que determinadas tarefas, a que ela vai estar atrelada. Né? Então, esse é o problema, essa é a questão aqui da extensão. Ela vai se estender, mas vai se estender até onde? Até quem? Quem vai ser beneficiário dela? Certo? Então, esse é o ponto a ser aqui atribuído. E aí vamos ter uma dualidade que vocês já sabem, já conhecem, né? Que é o fato da Constituição ser analítica ou sintética. Analítica pressupõe o quê? Ela pode também, primeiro, ser chamada de prolixa, larga, extensa e ampla. Prolixa, larga, extensa e ampla. Examina e regulamenta todos os assuntos que entenda relevantes. Por essa razão é extensa, prolixa. Como exemplo, temos a nossa Carta de 88. Tá? Então, o prolixo ele tende a ser isso, ele tem que ser largo, ele tem que ser bem expansivo. Certo? Tudo aquilo que, de certa forma, o legislador compreender constitucional, ele agregou a Constituição de 88. Ele atribuiu lá. É por isso, inclusive, que houve as emendas parlamentares ao longo de todo esse tempo, para tentar retirar dali coisas que não eram necessariamente para estar ali. Certo? Então, por isso que nós temos essa condição, né, assim visualizada, assim estabelecida. Tá? Assim atribuível. Certo? Desculpa. Então, ela vai ser detalhada, daí o porquê dela ser chamada de prolixa, certo? Ela vai ser bem detalhada, vai tratar tudo de forma bem, digamos assim, didática, dinâmica. E nesse caso você vai ter 1001 também formas até de se interpretar essa Constituição, já que ela vai ter uma abrangência ampla, né? Então as pesquisas podem migrar para outros campos constitucionais, por assim dizer. Tá? Então é esse o ponto que nós temos aqui quanto à Constituição considerada sintética. Tá? Ver se nós temos mais alguma coisa. Por essa razão não é extrema e prolixa. Por exemplo, temos nossa Constituição. De fato, isso aqui já foi assim abordado. Do ponto de vista da Constituição sintética, tá? É a Constituição analítica, tá? Constituição mais abrangente, mais prolixa, tudo aquilo que de uma certa forma ser viável, interessante de se trabalhar na Constituição, o legislador vai tentar engrenar, vai tentar ali acertar na própria Constituição, certo? Porque dificilmente o legislativo vai abordar alguma coisa nesse sentido. Dificilmente. Então, esses são os pontos a serem assim, adotados, né, até enquanto. Muito bem, então, minha gente. Se a Constituição analítica, né, é assim classificada, né, basta você pensar de forma invertida para a Constituição sintética. Até o nome pressupõe, não é? Síntese.
certo? Você vai ter uma Constituição que vai tratar de todas as questões que lhe são atinentes de uma forma mais direta, mais objetiva, mais clara, sem muitos rodeios, sem muito palavreado um tanto, digamos assim, desconexo até, não é? Sem muita consistência, muita coerência, talvez até bonito de se ouvir, mas nem tão efetivo como deveria ser, não é? Então, essa vai ser a ideia de Constituição sintética, que aí vamos ter as nomenclaturas assim devidas, conforme já estudamos, inclusive, certo? Isso aqui foi uma das aulas que eu me dediquei, inclusive, a explicar essa questão a vocês. E assim nós temos, veja só, se de um lado a Constituição Analítica, chamada de prolixa, larga, extensa, ampla, prolixa porque é detalhada, larga porque ela abrange uma série de situações as quais inclusive não caberia a ela abranger, certo? Extensa porque vai se estender essas situações, vai abarcar essas situações, vai trazer para o seu convívio, né? A sua região de domínio, digamos assim. E, por fim, ampla, porque tende a se ampliar, né? Tende a ser o resguardo de outras situações que, como eu disse anteriormente, não são tão próprias assim da Constituição, correto? A sintética já vai ser o inverso, completo. Eu vou ter, concisa, breve, sumária, sucinta. Tudo isso pressupõe uma Constituição mais objetiva, mais direta, né? Uma Constituição que busca ir adentro e no fundo, de fato, da coisa em si, da essência, né? Sem rodear demais, sem pensar muito no que poderia ter ou no que não poderia ter, e na dúvida abarca na Constituição, segura na Constituição, né? Não, é aqui tratar-se consequentemente dentro desse parâmetro daquilo que de fato é mais importante, pode constar na Constituição, e assim trabalhar com essa perspectiva, certo? Claro, sem deixar de lado as outras questões que podem ser regularizadas, podem ser assim arregimentadas por outras leis. E nem por isso deixar de ter um amparo constitucional devido. Até porque as outras leis, sejam complementares, sejam leis ordinárias, elas só podem ser criadas e exaltadas com base em qual texto legal? A Constituição. Então eu não deixo de cumprir a Constituição se o meu dispositivo que eu tanto luto não está nela. Não está, não deixo de lutar. Pelo contrário, tem que continuar lutando constantemente, assim fazendo o que tem que fazer, tá? Aí nós temos o seguinte, traz somente os princípios e normas gerais, certo? Que vão regulamentar justamente Estado, direitos e garantias fundamentais, separação de poderes, as formas de organização dos poderes, a regularização, ainda que pequena, mas das forças militares, tá? Tudo isso tende a ser aqui colocado em normas gerais, em regras sucintas, certo? Ou seja, trata-se apenas de matérias com conteúdo de Constituição, propriamente dito. Aí nós vamos ter normas materialmente constitucionais, que são aquelas, inclusive, que eu já expliquei aos colegas, que eu já expliquei a vocês, certo? No qual nós vamos ter ali a questão relativa à forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, o escrutínio universal, que é o direito ao voto, direitos e garantias fundamentais, separação dos poderes, cada um com suas atribuições, e mais as atribuições secundárias, que são funções de outros poderes que um determinado poder pode fazê-lo, certo? Então tudo isso tende a ser assim levantado e suscitado aqui nesse tópico. E aí tem o seguinte, de regência do Estado, isso normas e princípios, certo? De regência do Estado, ou seja, trata apenas de matérias com conteúdo de Constituição, certo? Deixando as demais assuntos para a legislação infraconstitucional, certo? Nesse caso, ela abre um aspecto interessante, que é conteúdo, como é que é? Conteúdo de Constituição.
Beleza. Ele, quando fala de conteúdo, ele está falando de uma classificação da Constituição que é muito importante, que é a diferença entre formal, né, e vocacional. Certo? A ideia aqui, pelo menos, é que esse trabalho, né, essa atividade, ela seja sintetizada com o máximo de questões a serem suscitadas no âmbito da Constituição. É um julgamento mais direto, mais célere, justamente para se inserir no ordenamento jurídico e aí surtir os seus efeitos devidos. Isso que há uma preocupação muito grande com isso, especialmente nos Estados Unidos, que tem esse tipo de Constituição. Tá? E dessa forma, então, você tem a plenitude das relações assim, viáveis e estabelecidas. O que mais que nós vamos ter aqui? Pronto, achei. Deixa eu ver. Finalidade, elaboração dogmática e sintética. Só um minutinho. Eita, assunto tá grande. Bom, nós vamos ver aqui, meu Deus, cadê? Eita. Só um instante. Meu povo, espero que todos estejam tranquilos e bem. Aí tudo dá exatamente certo. Pode ter a mais absoluta certeza. Cheguei onde eu queria chegar. Quaisquer questões e dúvidas que surgirem, inclusive durante a avaliação, eu vou estar à disposição de vocês para sanear, tá? Com relação à prova, certo? Porque aquela máxima de não dar respostas aos alunos, ela continua, beleza? Muito bem, então agora nós vamos para uma classificação de constituições que eu particularmente gosto bastante, porque vai falar quanto à finalidade em si da Constituição, né? Uma coisa que foi constante dentro do nosso curso, dentro da nossa disciplina, foi a finalidade no tocante à organização do Estado. E não poderia ser diferente, meu povo, porque essa é, de fato, uma das principais finalidades da Constituição. E, além de ser uma das finalidades da Constituição, é algo que diz respeito muito ao futuro trabalho de vocês, a futura atividade para a qual vocês estão sendo formados, certo? Que é a gestão pública, que é saber como funciona uma boa parte desse maquinário público. Ou, se de fato houver necessidade de outros encaminhamentos, né, para verificar a funcionalidade da administração pública, aí é questão mesmo de adentrar nas leis, de adentrar nas doutrinas, de, por que não dizer, levar em consideração um pouco o atributo da experiência, certo? No trato da administração pública, que também ajuda bastante, favorece bastante. Então, tudo isso está constantemente assim, bem concentrado, tá? E nesse caso, nós vamos ter três constituições com finalidades distintas, beleza? Mas que, sem dúvida alguma, poderão influenciar no andamento de uma organicidade, de um planejamento, de gestão, divisão de tarefas e atribuições diversas para quem com a administração pública está vinculada, para quem está vinculado, consequentemente, ao Estado, correto? Então, isso nós temos. Aí, nesse caso, vamos ter o seguinte, veja só. Primeira Constituição, a chamada Constituição Garantia, certo? É a Constituição que tem a finalidade de criar os limites para a atuação do Estado, tá? Com a previsão de direitos e garantias fundamentais. Então, o nome de garantia indicando que o texto constitucional tem por fim servir como grande garantia, melhor dizendo, fundamental frente às ações opressoras do Estado, tá? A nossa Constituição, ela tem isso também. Ela tem isso, ela tem direitos e garantias fundamentais. E uma das finalidades dos direitos e garantias fundamentais é essa. É um resguardo que o indivíduo tem para coibir ou
confrontar quaisquer que sejam as possíveis arbitrariedades provenientes do poder público, certo? Então, é nesse sentido que nós temos esse contexto, essa forma, tá? Isso existe aqui, nós temos direitos e garantias fundamentais. Agora, a Constituição ela não está regida somente nesses termos, tá? Existem outros, consequentemente, e existem outras questões que poderão ser assim aduzidas ao longo do tempo, certo? E aí, bom, Constituição de Garantia é isso, ela oferta garantias ao cidadão para enfrentar ou, quem sabe, coibir possíveis demandas de ordem estatal, tá? Por outro lado, e como exemplo, antes de ir para a Constituição de Dirigente, por outro exemplo, né, tem-se como exemplo os Estados Unidos em si, e a Constituição norte-americana. Ela é uma Constituição garantia, ela assegura muitos direitos às pessoas contra possíveis demandas da ordem estatal, tá? Bom, por fim, eu vou ter a chamada Constituição Dirigente. Só um instantinho. 1880. Tá bom. Bom, dando continuidade, nós temos agora a Constituição considerada dirigente, certo? Constituição dirigente. E o que nós poderíamos falar da Constituição dirigente? Certo? Deixa eu só me situar aqui mais uma vez. Temática laica. Meu Deus do céu, como tá difícil achar essas coisas hoje. Bom, achei. A Constituição é de cunho histórico. Acho que eu errei de novo. Ah, tá. Constituição dirigente, que seria a nossa próxima Constituição. Ela disse, certo, que vai dirigir programas institucionais para o Estado. Preocupa-se não só com o presente, mas também com o futuro, buscando adicionar os órgãos estatais à satisfação de todos os pré-definidos. O termo dirigente significa que a Constituição dirige a atuação futura do Estado por meio de previsão de metas, caracterizadas pela presença de normas constitucionais e eficácia limitadoras de princípios, certo? Programáticos. Então, meu povo, essa é a Constituição dirigente. Ela tem programas, ela induz, consequentemente, a criação desses programas. E aqui nós temos, no Brasil, uma Constituição com essa finalidade. Tem-se os direitos e garantias fundamentais? Tem, estão presentes. Isso é algo praticamente já dentro, certo? Dentro da administração pública, dentro da gestão, tá? Mas, enfim, ainda falta ali os demais ajustes, alguma coisa do tipo, tá? Mas é essa a Constituição que nós temos. É a Constituição dirigente, certo? Dirigente. Bom. Muito bem. Agora, então, por fim, vamos à Constituição histórica, considerada a Constituição histórica. Muito bem, então, passamos pela Constituição Garantia, que assegura garantias aos cidadãos contra possíveis desmandos de ordem estatal. Passamos pela Constituição considerada programática, aquela que tem programas a serem expandidos, mostrando que a Constituição não preocupa-se e também não cabe ao Estado assim agir, somente com o tempo presente, mas também com o tempo futuro, que são programas para o futuro. E aqui o exemplo mais significativo disso é o artigo 3º da Constituição Federal, que assim estabelece esses programas e ratifica
a necessidade de existência desses programas. E agora a Constituição de ordem histórica, que o próprio nome já diz, né, pressupõe um vínculo com a história, não seria outro. Essa é uma Constituição que ela vai ser criada, ela vai ser constituída, é até redundante um pouco falar isso, né? Mas necessário, porque de fato você tem uma configuração, você tem uma Constituição, consequentemente de outra Constituição, não é? Que é justamente a somatória de atos, de ações, de fatos que ocorreram ao longo de um tempo, ao longo de um percurso, e a Constituição ela foi assim sendo configurada, ela foi assim sendo estabelecida. E nesse passo a gente pode colocar a Constituição inglesa, que mesmo não tendo um texto único, tendo textos esparsos que falam da sua organização, mas é uma Constituição considerada nesse prisma, considerada nesse fato. Tá? É uma Constituição histórica. Ela vem sendo construída, ela vem sendo amoldada, né? Sem dúvida alguma, vocês já ouviram falar do rei João Sem Terra, certo? Que dentro da sucessão familiar era dos últimos, mas acabou se tornando, né, rei, acabou tornando-se um monarca inglês, né, e dando continuidade à origem a uma dinastia, e no qual ele ficou notabilizado, né, apesar desse nome João Sem Terra, né, mas ele acabou tornando-se rei, acabou tornando-se consequentemente senhor, né, de posses, de possessões, e além disso, né, ele fez pactos políticos com o parlamento, certo? Foi daí que surgiu, por exemplo, o habeas corpus, né? E ao longo do tempo ele buscou sempre ter uma relação direta, né, com o parlamento, para assim poder efetuar a governabilidade para a qual ele achou conveniente e salutar, né? E ao longo desse tempo muitas decisões foram tomadas, muitas questões foram levantadas, foram suscitadas, e aí a Constituição deles acabou tornando-se agregado, né, de uma Constituição histórica, construída ao longo do tempo, construída ao longo de uma respectiva trajetória. Tá? Então esse é o elemento aqui a ser abordado. Agora, pessoal, eu vou falar aqui de umas classificações da Constituição que, na verdade, pode ser somente para fins de melhor acompanhamento, digamos assim, do conteúdo, apenas para fins didáticos. Essa é uma classificação que, de fato, não chega, digamos, a ter tanto impacto mesmo. Mesmo dentro da própria doutrina, ela não é tão destacável. Mas assim vamos fazê-lo, sem dúvida alguma, para fins de melhor acompanhamento do desempenho de vocês também. Por que não dizer? Veja só, quanto à ideologia, ela pode ser ortodoxa ou eclética. Tá? Ortodoxa diz quando formada por uma só ideologia. E eclética quando você tem uma pluralidade de ideias, de pensamentos de ordem política. Tá? Então, é esse o diferença entre ortodoxo e eclético. O ortodoxo ele pressupõe um fechamento. Ele pressupõe limites muito rígidos. Certo? Ele pressupõe a amarra de um como é que pode ser? Agora fugiu o exemplo, né? Mas no caso da ortodoxa você vai ter um pensamento único moldando a Constituição, certo? Geralmente é o tipo de Constituição mais predileta dos doutrinadores, por assim dizer, né? Ela é bem, digamos assim, um tanto comum, tá? Então essa que vai ser a divisão. Rosineide disse que não falou nada. Aí, dentro desse sentido, né? Ortodoxo e eclético. Bom, dando seguimento, é isso que vou ter. Ortodoxo fechado, eclético, como o próprio nome já diz, aberto a outras ideias, a outras ideologias. Felizmente, a nossa Constituição é uma Constituição eclética. Inclusive com base no artigo 1º, inciso 4º. Inciso 4º? Não, inciso... O inciso 4º
né? No qual você tem como um dos fundamentos, até um pouco maior do que o objetivo, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, bom, estava aqui pensando em outra coisa, pensando aqui um pouquinho alto em outra coisa. Então, ela é natural, ortodoxa de regimes totalitários. Quanto à eclética, que é o nosso caso, nós temos lá o artigo 1º, inciso 4º, que fala da pluralidade, né, de partidos e de ideias. Certo? Então, é um atributo constitucional isso, os mais importantes. Certo? Muito bem. Agora nós vamos para outra classificação quanto ao modo de ser, né? Como a Constituição ela se apresenta, né? Como ela pode se identificar, o que ela pode usar para se identificar. Esse é o pormenor dessa classificação, que diz assim, quanto ao modo de ser, quanto à sua ontologia. Se vocês ouvirem falar ontologia e ser, ambos são a mesma coisa. Quanto ao modo de ser, ela vai ser normativa, nominativa ou semântica. Tá? Normativa, nominativa ou semântica. É assim que a Constituição se apresenta. Certo? Bom, e assim nós vamos ter o seguinte. Normativa é aquela criada com o propósito de conduzir a vida alheia do Estado. E sempre está o desiderato por estar em plena consonância com a realidade social. Tá? Então, a ideia é essa, da normativa. Criar e conduzir o Estado para apontamentos, para delineamentos, certo? Com a realidade de cada um, certo? Com as dificuldades, realidades que cada Estado tem, cria-se a Constituição Legislativa para finalizar esses detalhes. Deixa eu ver se nós temos mais alguma coisa aqui. Isso é a Constituição normativa. Despencada. Vamos ver agora. Normativa. Aquela criada por um propósito de conduzir a vida. Já li isso aqui, perdão. Nominativa. Também chamada de nominalista. Também. Nominativa ou nominalista. Apesar de pretender dominar o processo político, esse objetivo, a Constituição devagar toma o processo político mais evoluído. Bom, reexplicando para vocês aqui. Né? Nominativa, né? Ela pretende dominar o processo político, certo? Não consegue efetivamente normatizar o processo político do Estado. Seu objeto, por parte, está em descompasso com a realidade. Então a ideia é dominar o procedimento político, né? Jurídico, intervir, atuar de forma constante, não poucas vezes sem dar muito espaço, talvez até para o prefeito ou para o governador, correto? Então essa é a Constituição chamada nominativa. Tá? Bom, por fim, a Constituição é de ordem semântica, né? Constituição de ordem semântica, que é utilizada para justificar juridicamente o exercício autoritário de um poder estabelecido. Tá? Então, o exercício autoritário, consequentemente, de um poder, né, que tende a ser obedecido, ele vai ter a Câmara Judicante ali do lado para, sem dúvida alguma, usar quando tiver de usar. Tá? Constituição semântica apresenta-se
como instrumento de serviço para manter público a personalidade e a humanidade. Muito bem. Certo? Então, justificar desmandos de um determinado período. Que é justamente isso, é saturar determinadas condicionantes de ordem legal do nosso idioma português para fazer isso. Tá? Isso é bastante plausível, ainda mais quando a gente tem um Supremo Tribunal Federal dessa natureza, né? Faz-se isso, infelizmente. Então, pessoal, antes de avançar aqui, certo? Explicando, né, aos colegas que nós temos 3 formas de Constituição: a normativista, a dispensa e a Constituição semântica, tá? Normativista, dispensa, Constituição semântica, certo? É isso que nós temos nesse caso. Muito bem, eu acho que... Deixa eu verificar se nós temos aqui ainda alguma coisa para tratar. Bom, quanto ao modelo de elaboração, né, ela pode ser dogmática ou histórica. Dogmática é aquela que origina de um trabalho legislativo específico de um determinado órgão constituinte, sistematizado os dogmas fundamentais. Dogma, pessoal, se vocês bem procurarem, o dogma pressupõe o quê? Ele pressupõe verdades irrefutáveis, ele pressupõe aquilo que não pode ser, de certa forma, questionado. Então, nesse caso, você vai ter uma Constituição formada por esses dogmas, certo? E por isso o nome é emblemático, né? Constituição dogmática, tá? Estabelecendo, aí vem uma parte que interessa, né, a outra, mas também vale do mesmo jeito. Fundamentada a política de um direito dominante. Nem aquele momento básico tem esse... Nem refletir os graus anteriores e por isso será escrito. Bom, os dogmas então aqui são colocados, né? Eles são escritos, são assim estabelecidos, são assim reconfigurados. Agora, claro que isso não quer dizer que eles não sejam passíveis de algumas modificações. Isso é possível, certo? Então, eis um exemplo. Certo? Você vai ter uma Constituição criada por dogmas, criada por ideias, por ideais. Certo? Vai estar tudo literalmente dentro da Constituição, uma vez procurado, uma vez visualizado e reiterado. Correto? Bom, histórica resulta da formação de um povo, de alguém que vai registrando ponto por ponto da vida desse povo, e assim então você tem o trabalho desenvolvido em torno da Constituição histórica. Tá? Professor, nesse caso, a Constituição Federal, ela atua em qual área? Ela é histórica ou ela é dogmática? Ela é dogmática. É claro que isso não quer dizer, em hipótese alguma, e aí vale não só para a nossa Constituição, mas vale para todas as constituições assim democráticas, não quer dizer que ela não possa ser modificada. Ela pode, ela mostrou isso. Ela mostrou isso. Então, de fato, é assim que a Constituição se apresenta. Tá? O que mais que nós vamos ter aqui? Falei da ortodoxa da eclética. Falei da normativa e semântica. Bom, quanto à sistematização, a Constituição ela pode ser codificada, né? Ou Constituição legal. Certo? Constituição codificada é a nossa, um documento único, certo? Contendo lá os textos que são necessários conter. Eu digo necessário porque não tem só aquilo que é da Constituição, tem outras questões que também são da Constituição,
correto? Então, esse é o plano. Constituição legal é aquela formada por vários documentos, certo? Por vários documentos, por várias, digamos assim, determinações legais, jurisprudenciais, formando um documento só, um documento único, tá? É assim que a Constituição se apresenta. Bom, não obstante a isso, vamos ter a Constituição quanto à questão religiosa, que vai ser a teocrática, certo? Ou a Constituição laica. Teocrática, baseando-se num Deus, Constituição firmada com princípios de cunho religioso, um exemplo bem claro disso, Irã, no qual nós temos o Ayatollah, que é uma figura acima do presidente, considerada acima do presidente, certo? É um exemplo significativo disso, né? Então é isso. Bom, com isso fecha-se a Constituição, certo? Com isso nós fechamos essa primeira parte. Agora eu haverei de fazer o seguinte: esse vídeo vai ser encaminhado junto com o outro e logo em seguida será realizada outra videoaula agora visando essa parte jurídico-administrativa, tá? Para aí pincelar alguns pontos interessantes e dessa forma vocês estarem de fato amparados para tanto. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.